Era um fim de tarde tranquilo no litoral paulista. As ruas do Guarujá, acostumadas ao som das ondas e ao vai e vem de moradores, guardavam um silêncio estranho, o tipo de silêncio que antecede algo que ninguém espera. Naquele sábado, uma sequência de acontecimentos transformaria uma mulher comum em alvo de um dos episódios mais chocantes da história recente do Brasil. Fabiane Maria de Jesus, uma dona de casa de 33 anos, mãe de 2 filhas, saiu de casa como fazia todos os dias. Ela não imaginava que, em poucas horas, se tornaria vítima de uma tragédia impulsionada não pela realidade, mas por algo invisível e poderoso, a força destrutiva de um boato nas redes sociais. Fabiane era uma mulher simples, religiosa e querida na vizinhança. Vivia com o marido em um bairro popular e sua rotina era marcada por pequenos gestos, cuidar das filhas, preparar o almoço, frequentar a igreja. Mas naquele dia, o acaso, o medo coletivo e a desinformação se cruzariam de uma forma brutal. Dias antes, um alerta começou a circular nas redes sociais. Era uma postagem com a foto de uma mulher loira, de aparência diferente de Fabiane, acompanhada de um texto assustador. Atenção! Mulher sequestra crianças para rituais de magia negra. Foi vista no Guarujá. A imagem era falsa, a história inventada. Mas como tantas vezes acontece na internet, o medo se espalhou mais rápido que qualquer tentativa de checagem. Em poucos dias, o rumor havia tomado conta do bairro. As pessoas cochichavam nas esquinas, mães ficavam mais atentas e o nome da suposta criminosa era repetido como uma ameaça. Até que o destino colocou Fabiane no caminho desse pânico coletivo. Na tarde do dia 3 de maio de 2014, Fabiane saiu de casa levando uma Bíblia nas mãos. Ela ia visitar uma vizinha. Em determinado momento, foi vista por alguns moradores perto de um parquinho onde crianças brincavam. Alguém, tomado pelo medo e pela certeza de estar protegendo as crianças, acreditou que ela era a mulher da foto. Bastou isso. Bastou uma coincidência. Bastou a convicção de um desconhecido. O que se seguiu se tornaria um retrato cruel de como o medo e a desinformação podem se transformar em violência. Mas antes de prosseguirmos nessa história e entender o que realmente aconteceu com Fabiane, aproveita para se inscrever no canal e continuar acompanhando casos como este. Aqui, a cada história, buscamos revelar não apenas os fatos, mas também as lições que a sociedade precisa aprender para que tragédias assim não se repitam. Voltando ao caso, a notícia de que a mulher da foto havia sido vista no bairro se espalhou em minutos. As pessoas começaram a sair de casa, os celulares gravavam, e o que era apenas um boato virou histeria coletiva. Fabiane tentou se explicar, tentou dizer quem era, mas naquele momento ninguém queria ouvir. Enquanto tudo isso acontecia, longe dali, o marido de Fabiane, Ademir, estranhava a demora da esposa. Ela havia saído há pouco tempo e não costumava demorar. Ele não sabia que, enquanto esperava, o nome dela já estava se tornando assunto em grupos de mensagens e páginas locais. A polícia seria acionada tarde demais. Nos dias seguintes, o caso chocaria o país. As imagens do linchamento circularam nas redes e o nome de Fabiane se tornaria símbolo de uma discussão urgente. Até que ponto a internet pode distorcer a verdade? E o que acontece quando a multidão acredita em uma mentira como se fosse uma certeza? O que poucas pessoas sabem é que Fabiane era uma mulher de fé inabalável. Ela acreditava na bondade, nas segundas chances e no poder do perdão. Trabalhava como diarista e estava se preparando para iniciar um curso técnico. Sonhava em oferecer uma vida melhor às filhas, que eram pequenas demais para entender o que estava acontecendo. Após a tragédia, o bairro do Morrinhos, no Guarujá, nunca mais seria o mesmo. O medo deu lugar ao arrependimento. As pessoas começaram a perceber que tinham participado de algo muito maior e mais terrível do que imaginavam. O rosto da mulher loira que circulava nas redes, a suposta criminosa, foi desmentido. Era uma imagem retirada de um vídeo estrangeiro, sem qualquer relação com o Brasil. Mas o estrago já estava feito. Quando as autoridades assumiram a investigação, a pergunta principal era quem começou o boato. A resposta, porém, seria muito mais complexa do que apontar um culpado. Os investigadores descobriram que a postagem original havia surgido em uma página do Facebook chamada Guarujá Alerta,
que compartilhava notícias locais e alertas da comunidade. A intenção inicial poderia até ter sido boa, alertar sobre supostos riscos, mas a falta de verificação e a linguagem alarmista criaram uma bomba de desinformação. E o mais assustador é que o caso de Fabiane não foi um evento isolado. Em várias partes do mundo, histórias semelhantes têm mostrado o poder destrutivo dos boatos digitais. Em um mundo onde qualquer pessoa pode publicar algo com um clique, a fronteira entre verdade e ficção se torna cada vez mais frágil. No decorrer das investigações, várias pessoas foram identificadas nas gravações e processadas. Algumas foram presas, outras responderam em liberdade. Mas nenhuma punição parecia suficiente diante do vazio que a tragédia deixou. O marido de Fabiane passou anos tentando reconstruir a vida das filhas, lidando não apenas com o luto, mas também com a responsabilidade de manter viva a memória de uma mulher inocente. Enquanto isso, o caso ganhava repercussão nacional. Jornais, programas de TV e veículos internacionais repercutiam o episódio como um exemplo brutal de fake news letal. A discussão sobre responsabilidade digital ganhou força e o governo chegou a propor medidas para combater a desinformação nas redes. Mas, para além das manchetes, havia uma história humana, uma família destruída por um erro coletivo. É curioso como, ao relembrar casos assim, cada pessoa reage de uma forma diferente. Alguns se perguntam como uma multidão pode agir sem pensar. Outros se lembram de quantas vezes compartilharam algo sem checar a fonte. Talvez, no fundo, todos nós já tenhamos sido parte, ainda que pequena, desse mesmo ciclo de desinformação. E é aqui que a reflexão começa a nos tocar mais de perto. Imagine por um instante estar no lugar de Fabiane, caminhando por um bairro conhecido, confiando nas pessoas ao redor e, de repente, percebendo que algo está errado. Olhares, cochichos, passos que se aproximam. A sensação de injustiça, de desespero, é algo que nenhuma pessoa deveria experimentar. E o mais triste é que tudo isso começou com uma mentira compartilhada, curtida, comentada. Um simples clique que, multiplicado por milhares, se transformou em tragédia. A psicologia chama esse fenômeno de pânico moral, quando uma sociedade inteira se convence de que há um inimigo escondido e precisa ser eliminado, mesmo que ele não exista. No caso de Fabiane, o inimigo era apenas um reflexo distorcido do medo coletivo. Hoje, mais de uma década depois, o nome de Fabiane continua sendo lembrado como um alerta. Escolas, universidades e até campanhas públicas usam seu caso como exemplo dos perigos da desinformação. Ela, que em vida era uma mulher simples, se tornou símbolo de uma luta muito maior, a busca pela verdade em tempos de mentira. E talvez seja esse o ponto mais inquietante. O mesmo poder que destruiu sua vida também pode, se usado com responsabilidade, impedir novas tragédias. Cada vez que alguém decide verificar uma informação antes de compartilhar, um pouco dessa história se reescreve. E enquanto você ouve essa história, vale a pena pensar quantas vezes nós mesmos acreditamos em algo apenas porque apareceu em nossa tela. Quantas vezes fomos rápidos para julgar, mas lentos para compreender. Talvez essa seja a hora de refletir sobre isso. Voltando ao caso, as autoridades concluíram que o crime foi motivado exclusivamente por boatos e que não havia qualquer ligação de Fabiane com as histórias que circulavam. A foto usada nas redes era de uma mulher europeia, retirada de um vídeo sobre outro assunto, completamente fora de contexto. Os criadores da postagem original alegaram que não tinham intenção de causar dano, mas a justiça entendeu que a irresponsabilidade digital tem consequências reais. O caso também trouxe uma discussão inédita sobre o papel das redes sociais. Até que ponto as plataformas são responsáveis quando suas ferramentas são usadas para espalhar mentiras perigosas? O debate continua até hoje. O marido de Fabiane, em uma das raras entrevistas que deu, disse uma frase que ficou marcada. Minha esposa acreditava em Deus, mas morreu por causa da mentira dos homens. Essa frase ecoa até hoje, lembrando que a verdade, por mais simples que pareça, precisa ser defendida todos os dias. Em homenagens, vizinhos e familiares descreveram Fabiane como uma mulher de sorriso fácil, sempre disposta a ajudar. Uma pessoa que acreditava na bondade, mesmo quando o mundo mostrava o contrário. E é essa lembrança, e não o horror do que aconteceu, que precisa permanecer.
O caso de Fabiane Maria de Jesus é mais do que uma tragédia. É uma lição, uma advertência sobre o poder da palavra, do compartilhamento e da crença cega em informações não verificadas. Se cada um de nós aprendesse com essa história, talvez o mundo digital fosse um pouco mais humano. E no fim, tudo se resume a uma escolha simples: acreditar em tudo o que vemos ou parar por um segundo e pensar: e se isso não for verdade? Porque às vezes o que está em jogo não é apenas uma notícia, é a vida de alguém. E agora eu quero saber o que você pensa sobre esse caso. Deixe seu comentário dizendo como essa história te fez refletir. A sua opinião é importante e pode inspirar outras pessoas a enxergarem o perigo da desinformação com outros olhos. Nos dias que se seguiram à morte de Fabiane Maria de Jesus, o Brasil inteiro parecia mergulhado em um misto de choque, indignação e culpa coletiva. As manchetes estampavam seu rosto, os noticiários exibiam as imagens que rodaram o país e as redes sociais, o mesmo ambiente onde o boato havia nascido, agora era um palco de pedidos de justiça e reflexões tardias. No bairro do Morrinhos, o clima era de desolação. As mesmas ruas que antes haviam se enchido de curiosos agora pareciam carregadas de silêncio e arrependimento. Alguns moradores passaram a evitar falar sobre o assunto, enquanto outros, ainda tentando compreender o que haviam feito, buscavam formas de se redimir. Fabiane havia se tornado o rosto daquilo que todos temiam reconhecer: o poder destrutivo da desinformação quando unida à fúria das multidões. Os investigadores, que inicialmente acreditavam estar diante de um caso isolado de violência urbana, logo perceberam que aquilo era muito mais do que um crime de rua. Era o retrato de um fenômeno social, nascido da era digital. Durante semanas, equipes da Polícia Civil do Guarujá analisaram vídeos gravados por celulares, ouviram dezenas de testemunhas e tentaram traçar a linha do tempo exata dos acontecimentos. Aos poucos, descobriram que a tragédia havia começado muito antes do dia em que Fabiane saiu de casa. Começou no momento em que alguém, em algum lugar, decidiu compartilhar uma mentira. A página Guarujá Alerta, que havia publicado o boato original, se tornou foco das investigações. Seus administradores afirmaram que apenas repassavam informações enviadas por moradores e que não tinham como saber que a história era falsa. Mesmo assim, a postagem, com a foto da suposta sequestradora, havia alcançado milhares de pessoas, e entre aquelas pessoas estavam os que acreditaram que estavam fazendo justiça. Enquanto o caso avançava, uma questão maior começou a surgir: como lidar com crimes que nascem no ambiente virtual, mas terminam no mundo real? O Ministério Público denunciou várias pessoas por homicídio qualificado. As audiências foram marcadas e o país acompanhava cada etapa com atenção. No tribunal, as defesas alegavam confusão, medo, impulso, mas as provas, os vídeos e as mensagens mostravam algo ainda mais profundo: a ausência de senso crítico em uma sociedade dominada pelo imediatismo. Durante o julgamento, o promotor de justiça fez uma declaração que ecoou pelas redes: não foram monstros que mataram Fabiane, foram pessoas comuns, movidas por um boato, e isso é o que torna o caso ainda mais assustador. Essa frase sintetizava tudo. Fabiane não foi vítima de um criminoso, mas de um erro coletivo, de um sistema onde a desinformação se espalha mais rápido que a verdade e onde a emoção fala mais alto que a razão. Enquanto isso, a família dela tentava seguir em frente. O marido, Ademir, concedeu poucas entrevistas. Ele preferia o silêncio, talvez porque nenhuma explicação fosse capaz de preencher o vazio deixado por aquela perda. As filhas cresceram longe dos holofotes, protegidas da exposição pública. Para elas, a mãe se tornou uma lembrança, não apenas de dor, mas de amor e fé. Os anos passaram, mas o caso continuou vivo na memória coletiva. Em escolas e faculdades, professores passaram a usar a história de Fabiane como exemplo em aulas de ética e jornalismo. Ela se tornou tema de documentários, debates e campanhas sobre o combate às fake news. E aos poucos, o nome dela começou a ser associado a algo maior: a necessidade urgente de responsabilidade digital. A tragédia do Guarujá escancarou um problema que o mundo ainda tenta resolver: a forma como a internet amplifica tudo, as boas intenções, as mentiras e o ódio. Naquela época, o Brasil ainda aprendia a lidar com o poder das redes sociais. O Facebook estava em ascensão
e a ideia de compartilhar para alertar parecia inofensiva. As pessoas não tinham noção de que, ao clicar em compartilhar, podiam acionar uma corrente de consequências irreversíveis. Foi esse aprendizado doloroso que transformou o caso Fabiani em um marco. Em 2016, 2 pessoas foram condenadas por envolvimento direto no linchamento. Outras foram absolvidas e algumas responderam em liberdade. As penas variaram, mas nenhuma parecia proporcional à dimensão da tragédia. Mesmo assim, algo havia mudado. Pela primeira vez, a justiça brasileira reconhecia o papel da desinformação como elemento central em um crime, e foi a partir daí que começaram as discussões sobre leis mais rigorosas para combater fake news. Políticos, juristas e especialistas passaram a debater até que ponto a liberdade de expressão pode coexistir com a responsabilidade por aquilo que se publica. Enquanto o debate crescia, o Brasil via surgir novos casos semelhantes, rumores que levavam à violência, mentiras que destruíam reputações, boatos que se espalhavam mais rápido do que qualquer desmentido poderia alcançar. Mas nenhum deles teve o impacto simbólico do caso Fabiani. Isso porque, em essência, o que aconteceu com ela não foi apenas um crime, mas um espelho que mostrou o quanto as pessoas estão dispostas a acreditar, a julgar e a agir, mesmo sem provas, mesmo sem pensar. E esse espelho continua diante de nós. Hoje, em 2025, as redes sociais estão mais sofisticadas, os algoritmos mais poderosos e o fluxo de informações mais intenso do que nunca. Mas o perigo permanece o mesmo. Ainda compartilhamos conteúdos sem checar, ainda acreditamos em histórias que reforçam nossos medos e ainda confundimos opinião com verdade. Fabiani Maria de Jesus foi uma das primeiras vítimas brasileiras de um fenômeno que o mundo inteiro ainda tenta compreender: a violência digital que transborda para o real. E se há algo que podemos aprender com sua história, é que a verdade precisa de defesa constante. Em um dos depoimentos mais emocionantes do julgamento, uma testemunha, uma das mulheres que participou do tumulto, chorou ao dizer: "Eu achava que estava salvando as crianças. Nunca imaginei que estava acabando com a vida de uma mãe." Essa frase resume o drama humano por trás da tragédia. A intenção de proteger acabou se transformando em destruição. É o retrato cruel da era da informação. O medo mascarado de zelo, a mentira disfarçada de verdade e a pressa travestida de justiça. Nos anos seguintes, surgiram diversas homenagens à memória de Fabiani. Em escolas do Guarujá, professores passaram a dedicar um dia do ano para discutir o impacto das fake news. Nas redes, campanhas foram criadas para lembrar seu nome como símbolo de conscientização. O marido dela, mesmo em silêncio, foi visto algumas vezes em eventos sobre combate à desinformação. Ele preferia não falar, mas sua presença dizia tudo. E talvez esse seja o ponto mais forte de toda essa história: a capacidade de transformar dor em alerta, tragédia em aprendizado. Pense por um instante. Quantas vidas poderiam ser poupadas se cada pessoa parasse por apenas alguns segundos antes de compartilhar uma informação duvidosa? Quantos julgamentos poderiam ser evitados se as pessoas buscassem entender em vez de apenas reagir? Talvez o legado de Fabiani esteja justamente nisso, em nos lembrar que cada clique carrega um peso, que a tecnologia, embora poderosa, é apenas um reflexo de quem a usa, e que a empatia, aquela habilidade simples de se colocar no lugar do outro, pode ser o antídoto mais eficaz contra a desinformação. O caso Fabiani de Jesus também inspirou mudanças nas plataformas digitais. O Facebook, após o escândalo, começou a aplicar políticas mais rígidas de checagem e remoção de conteúdo enganoso. O episódio foi mencionado em conferências internacionais sobre segurança digital, sendo citado como exemplo real do impacto mortal das fake news. Mas apesar de todos esses avanços, a pergunta que paira é a mesma: será que aprendemos? O tempo passa, as ferramentas mudam, mas a natureza humana permanece. Ainda há quem acredite cegamente em tudo o que vê. Ainda há quem julgue antes de entender. E é por isso que histórias como a de Fabiani continuam sendo contadas. Não apenas para lembrar o que aconteceu, mas para lembrar o que pode acontecer. A qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer um. Há uma cena simbólica que muitos moradores do bairro recordam. Dias após o crime, choveu forte no Guarujá.
A chuva caiu sobre as ruas onde tudo havia acontecido, lavando o chão, apagando marcas, como se a própria natureza tentasse recomeçar. Mas no coração das pessoas, as marcas ficaram. Alguns anos depois, o caso voltou a ganhar repercussão quando estudantes de jornalismo da região produziram um documentário intitulado A Mentira que Matou. O filme apresentava entrevistas com moradores, policiais e familiares, mostrando não apenas o crime, mas o impacto psicológico coletivo que ele deixou. Uma das entrevistadas disse algo profundo. Depois daquilo, nunca mais compartilhei nada sem ter certeza, porque percebi que a gente pode matar com as mãos ou com os dedos. Essa frase se tornou quase um lema para quem estudou o caso. Hoje, quando alguém fala sobre fake news, quase sempre cita o nome de Fabiane. E isso é importante. Significa que mesmo em meio à dor, sua história se transformou em um farol, uma lembrança permanente do que acontece quando a verdade é substituída pelo medo. A tragédia que começou com uma postagem na internet terminou com um país inteiro repensando seus hábitos digitais. E talvez essa seja a única justiça possível: transformar a memória de uma injustiça em consciência. Fabiane Maria de Jesus não foi uma figura pública, nem alguém conhecido fora de sua comunidade, mas, paradoxalmente, tornou-se símbolo de algo universal: o direito de ser julgada pela verdade, não pela histeria. E essa verdade, embora tardia, permanece viva. Enquanto as redes continuam a girar e novos boatos surgem todos os dias, a história dela sussurra um lembrete. Pense antes de compartilhar, porque cada história tem um rosto, cada boato tem uma vítima. E no caso de Fabiane, o preço da mentira foi a vida de uma mulher inocente. Uma mulher que acreditava na fé, na bondade e na humanidade. No fim, o silêncio do bairro do Morrinhos é mais do que o eco de um crime. É um aviso de que a informação, quando mal usada, pode ser tão perigosa quanto qualquer arma. E talvez, se cada um de nós carregar essa lição, a morte de Fabiane não terá sido em vão. Ela se tornou um símbolo, não de ódio, mas de esperança, de que um dia a verdade voltará a ter o peso que merece. E é isso que faz sua história permanecer viva.